Alguns encontros são acidentes do destino, outros parecem armadilhas planejadas pela própria vida. Cíntia jamais imaginaria que, em um domingo, presa dentro do elevador, conheceria o homem que mudaria seu futuro. Um beijo inesperado, um segredo guardado e uma paixão escondida fariam parte de um jogo onde amor e segredo caminham lado a lado. Tudo começaria ali, no coração gelado de um prédio vazio, mas as consequências ecoariam muito além das paredes da Holding Monteiro. A manhã de domingo envolvia a Avenida Paulista em um silêncio incomum. A imponente torre da Holding Monteiro estava fechada. Só funcionários com crachás tinham acesso pela porta com sensor digital. O porteiro estava no horário do almoço. Cíntia Reis subia apressada os degraus do saguão com a bolsa presa ao ombro. Foi até a empresa para pegar os convites para o teatro, que esqueceu em cima de sua mesa. Ao ouvir o som da porta do elevador se fechando, Cíntia foi correndo e suspirou de alívio. Um homem de presença imponente segurou a porta para ela entrar. Era Ítalo Joaquim Monteiro. Embora ela não soubesse seu nome, trajava um terno escuro impecável, a gravata levemente afrouxada. O perfume amadeirado que exalava dele misturava-se ao ar frio do elevador, criando uma atmosfera quase hipnótica. "Obrigada. Achei que estava vazio", murmurou Cíntia, tentando esconder a respiração acelerada. "De nada, que bom que consegui te ajudar", respondeu ele com um tom grave e envolvente, que mais parecia carregar um enigma. O elevador começou a subir em silêncio e os segundos se esticaram como cordas tensas, até que no 10º andar houve um solavanco brusco. O painel apagou, a luz piscou e o mundo pareceu encolher. O coração de Cíntia disparou. Ela se afastou da parede e levou a mão à boca, tentando conter o pânico. "Meu Deus, estamos presos!" exclamou, a voz embargada. Ítalo deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela, e falou calmamente. "Fique calma, esses problemas são resolvidos rápido." A voz de Cíntia falhou sufocante, misturando medo e desespero. "Por favor, faça alguma coisa. Eu não suporto lugares fechados." "Respire, confie em mim, nada vai acontecer", disse ele, com uma calma inesperada, e pegou o seu celular para ligar, mas estava sem sinal. Cíntia começou a sentir suas pernas fracas. Ítalo se aproximou ainda mais e a segurou pelo braço. "Olhe para mim. Você não vai desmaiar, não vai perder o controle. Eu estou aqui." O olhar dele, profundo e inabalável, segurava o dela como se fosse a única âncora possível. Após alguns minutos, Ítalo se sentou no chão e aconselhou Cíntia a fazer o mesmo. "Sente-se, é mais confortável. Vamos aguardar que logo vai aparecer alguém." Ítalo tentou distraí-la e Cíntia foi se acalmando aos poucos. O painel do elevador permaneceu apagado, iluminado apenas pela luz de emergência, que deixava o ambiente em um tom alaranjado e sombrio. O ar parecia mais denso, como se a cada minuto ficasse mais difícil respirar. Cíntia pressionava a bolsa contra o peito, as mãos trêmulas, a mente dominada pela sensação de estar aprisionada sem saída. O silêncio era sufocante, até que a voz grave dele cortou o ar. "Você tem medo de lugares fechados, não é?" Ela desviou o olhar, tentando controlar o tremor nos lábios. "Não é só isso. É a sensação de perder o controle, de não saber se alguém vai vir ou se ficaremos esquecidos aqui." Ele a observava com atenção, como se cada palavra fosse um mapa da alma dela. "Ninguém fica esquecido quando há alguém esperando lá fora. Quem espera por você?" Ela hesitou antes de responder, mordendo os lábios, sentindo o coração bater mais forte. "Tenho amigos, Paula e Carlos. Eles estão me esperando para irmos juntos ao teatro. Foi isso que vim fazer aqui, pegar as entradas que esqueci na minha mesa de trabalho." Depois ela perguntou, inclinando levemente a cabeça. "E você? Alguém te espera lá fora?" Ítalo respondeu. "Hoje ninguém me espera, estou livre." Falou descontraído e deu um leve sorriso. Cíntia não conseguia ficar em silêncio quando estava nervosa, ficava mais tagarela. Por isso, começou a fazer perguntas e falar sem parar. "Você trabalha aqui no prédio?" Ele respondia a todas educadamente. "Digamos que ainda não, mas talvez no futuro." "Eu me chamo Cíntia, e você?"
Ele respondeu sem revelar o nome completo. Joaquim. Sempre que podia, preferia não revelar quem era. Assim mantinha pessoas interesseiras distante dele. O medo de Cíntia havia se transformado em uma estranha curiosidade, enquanto o desconhecido permanecia ali, perto demais, como se o destino tivesse decidido brincar com ambos. Continuaram a conversar sobre banalidades que se tornaram íntimas. Seus gostos, seus sonhos, suas perdas, como se o tempo tivesse parado junto com o elevador. O painel do elevador oscilava levemente, deixando apenas a luz de emergência acender o espaço em tons alaranjados e sombrios. De repente, o elevador deu um solavanco mais forte. Cíntia sentiu o coração acelerar como se fosse explodir, as mãos suadas, as pernas tremendo. O ar parecia mais pesado a cada segundo. Não, se não consigo. E se ficarmos aqui para sempre? E se ninguém vier? E se eu desmaiar? Sua voz se atropelava, tremendo com cada palavra. Ítalo aproximou-se, tentando transmitir segurança. Mas mesmo com toda a sua firmeza, as palavras não pareciam alcançar a mente dela. Cíntia, respire comigo, está tudo bem. Inspire, expire, comigo. Ela falava sem parar. Não, eu não consigo me controlar. Meu Deus, eu vou enlouquecer. Os olhos arregalados, a respiração cortada, o corpo dominado pelo medo. Ele estendeu a mão, tocando seu braço, tentando transmitir calma pelo contato. Olhe para mim. Eu estou aqui. Não vai acontecer nada. Nenhum perigo existe aqui. Apenas nós dois. E isso vai passar, eu prometo. Cíntia caminhava de um lado para o outro. Não, não. Eu não sei se consigo. Estou tão assustada. Meu coração. Parece que vai sair do peito. As palavras atropeladas, a voz carregada de pânico e vulnerabilidade. Olá! A sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Ítalo sentiu o impulso surgir sem pensar, como se o medo dela também tivesse despertado algo dentro dele. Ele segurou seu rosto com cuidado, aproximando os lábios dos dela, e num gesto impulsivo, a beijou. O beijo foi urgente, intenso, cheio de proteção, atravessando o pânico e trazendo um instante de silêncio interno para ambos. Cíntia congelou, surpresa e confusa, as mãos tremendo sobre o peito enquanto sentia o contato inesperado. O pânico não desapareceu completamente, mas o beijo criou uma estranha sensação de segurança. Você me beijou e eu nem te conheço, murmurou ela, a respiração ainda ofegante, os olhos buscando os dele, cheios de confusão, medo e um brilho inesperado de emoção. Isso agora não importa. Às vezes, precisamos de algo inesperado para cairmos em si e enxergar que nem tudo está perdido. O silêncio entre eles carregado de tensão, respiração e eletricidade. Cíntia estava tremendo, e Ítalo a segurava com um abraço firme. Nenhum dos dois ousava se afastar, como se a proximidade fosse o único remédio para a ansiedade de Cíntia e a própria curiosidade de Ítalo. Por favor, estou com medo, não sei se consigo suportar mais isso, sussurrou ela, a voz quase um fio. Não vou deixá-la, fique calma. O toque dele permanecia firme, seguro, mas gentil. O beijo tinha quebrado barreiras invisíveis, criando um vínculo secreto que nenhum deles esperava. E assim, presos no escuro, entre o medo e a atração inesperada, Cíntia e Ítalo permaneceram lado a lado. O som metálico dos passos no corredor e vozes distantes que ecoavam pelo elevador trouxe um alívio imediato, mas também aumentou a ansiedade. Portas de serviço se abriram com estrondo e uma voz firme atravessou o espaço. Ei! Tem alguém aí dentro? Segurem firme. Vamos liberar o elevador, mas vai demorar alguns minutos. Cíntia respirou fundo, as mãos ainda suadas e o coração disparado, sentindo cada palavra como um alívio. Ítalo inclinou-se ligeiramente, mantendo o olhar fixo nela. Viu? Logo estaremos livres. Mas pelo menos até lá,
Você vai ter que me suportar mais alguns minutos. Ela sorriu nervosamente, o calor do beijo anterior ainda pulsando em sua memória, mas a tensão não havia desaparecido completamente. Ele sorriu para ela, a expressão carregada de ansiedade e um toque de vulnerabilidade que Cynthia não esperava. Cynthia, vou precisar ficar fora da cidade pelos próximos dias. Alguns compromissos me obrigam a sair imediatamente. Ítalo inclinou a cabeça, aproximando-se do ouvido dela como se compartilhasse um segredo. Mas quero te conhecer melhor. Quero seu número, seu contato e continuar falando com você, mesmo à distância. Cynthia sentiu um arrepio percorrer a espinha, a intensidade do pedido quase a paralisando. Com mãos trêmulas, ela digitou o número no celular de Ítalo, mantendo os olhos nele, percebendo uma mistura de determinação, desejo e algo que ela não conseguia nomear. Pronto, está aqui, sussurrou hesitante. Ele sorriu levemente, segurando o celular, enquanto o barulho das ferramentas e a voz do técnico continuavam a ecoar no elevador. O estrondo metálico anunciava que finalmente estavam prestes a sair do confinamento. As portas começaram a se abrir lentamente, revelando o saguão silencioso e iluminado da holding. O mundo lá fora parecia tão normal, tão indiferente ao que havia acontecido no interior daquele pequeno espaço. Mas para Cynthia, nada seria mais igual. Cynthia respirou fundo, sentindo o ar fresco e a luz do saguão envolvendo seu corpo, enquanto uma mistura de alívio e ansiedade a dominava. Obrigada, por tudo, murmurou com um fio de voz, incapaz de articular algo mais. Eles se aproximaram, hesitando por um instante, até que Ítalo estendeu a mão para um aperto firme, mas carregado de significado. Não quero que isso termine aqui. Aguarde minha mensagem. Ela olhou para ele, o coração acelerado, e retribuiu o gesto. Eu estarei esperando. O aperto de mãos foi breve, mas selou algo que nenhum dos dois poderia ignorar. Nos dias que se seguiram, Cynthia não conseguia se concentrar no trabalho. Cada notificação no celular era recebida com um misto de esperança e ansiedade, um frio na barriga cada vez que a tela permanecia silenciosa. Ela lembrava do beijo intenso, do toque firme das mãos dele e da segurança que sentira nos olhos de um completo desconhecido. Será que ele vai me escrever? Será que... lembra de mim? Sussurrava para si mesma, presa entre a dúvida e o desejo. Cada hora parecia se arrastar. Cada minuto no escritório mais longo do que o anterior. O mundo ao redor parecia indiferente, mas o coração de Cynthia batia em ritmo acelerado, aguardando aquela mensagem que ligava seus dias e pensamentos, aquele homem misterioso que a havia beijado em um elevador. Os dias se arrastavam, Cynthia se perguntava quando o desconhecido voltaria a falar com ela e que desdobramentos aquele encontro inesperado poderia trazer para sua vida tão comum e previsível. Depois de quase uma semana, Cynthia estava distraída diante da tela do computador, digitando sem realmente prestar atenção, quando um alerta de mensagem fez seu coração disparar. O número que apareceu era desconhecido. A mão dela tremeu ao abrir a conversa e o ar do escritório parecia carregado de expectativa. Oi, é o Joaquim. Espero que você não tenha se esquecido de mim e do nosso encontro inusitado no elevador. A mensagem era simples, direta, mas carregava uma intensidade que fez Cynthia prender a respiração. Ela digitou e apagou 1000 vezes antes de responder, os dedos hesitantes sobre a tela. Finalmente escreveu. Como poderia esquecer? Cada minuto pareceu ainda mais intenso do que realmente foi. As respostas começaram a fluir quase imediatamente, como se a distância não existisse. Cada palavra dele era calculada, ao mesmo tempo íntima e enigmática, mantendo o mistério que a consumia. Estou ainda viajando, mas não consegui tirar você da cabeça. Cynthia corou. Eu também. Penso em você desde aquele dia. O diálogo se transformou em uma troca de confidências, medos e risadas nervosas. Cynthia sentia que a cada palavra conhecia um pouco mais do homem que a havia beijado. Mas ao mesmo tempo, o mistério permanecia, tornando cada mensagem ainda mais eletrizante. Ao passar dos dias, as mensagens continuaram incessantes,
cada troca mais íntima e pessoal. Cíntia tentava desvendar quem era aquele homem misterioso. Perguntava sobre a vida, sobre a cidade, mas Ítalo sempre desconversava. E você? O que faz da vida, além de se perder em elevadores? Perguntou ela, querendo saber mais detalhes sobre ele. Ítalo respondeu com um toque de charme e mistério. Trabalho com administração de empresas. Nada de interessante. Cíntia sentiu um frio na barriga, intrigada e frustrada, mas ao mesmo tempo atraída pelo segredo dele. Cada evasiva só aumentava o fascínio e o mistério. As mensagens se tornaram pequenos diálogos, risadas trocadas por texto, confidências contadas em partes fragmentadas. Ítalo mantinha a proximidade sem se expor demais, consciente do perigo de atrair mulheres interessadas apenas por sua posição social e riqueza. Algo que decidira proteger, escondendo sua identidade real. Você é difícil de entender, sabia? Escreveu Cíntia, com um sorriso que podia quase ser lido pelas palavras. Talvez seja justamente o que mantém as coisas interessantes. Nem tudo precisa ser revelado de uma vez. Cíntia suspirou, mordendo o lábio, sentindo uma mistura de desejo e frustração. Cíntia estava concentrada no trabalho quando o celular vibrou. Um novo alerta de mensagem fez seu coração disparar instantaneamente. Era ele, o homem do elevador, o desconhecido que mantinha seu coração em suspense. Cíntia, estou voltando da viagem. Assim que chegar, vou procurá-la. Mal posso esperar para vê-la de novo. Ela leu e releu a mensagem, cada palavra carregava a promessa de reencontro e o mistério que a consumia desde aquele beijo no elevador. Na tarde seguinte, o auditório da holding começou a se encher. Cíntia, ainda com o coração acelerado, foi empurrada pela rotina e pela curiosidade para o local onde todos aguardavam ansiosos pela apresentação do novo diretor. Murmúrios e olhares curiosos preenchiam o espaço. Quando o senhor Jonas Monteiro, o dono da empresa, anunciou: depois de muitos anos trabalhando em multinacionais estrangeiras, meu único filho decidiu aceitar meu convite para ser o diretor administrativo da nossa empresa, Ítalo Joaquim Santos Monteiro. Cíntia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O homem, que tinha sido apenas uma presença misteriosa em mensagens e lembranças, agora estava diante dela, imponente e formal, cercado de respeito e poder, mas com os mesmos olhos intensos que a haviam capturado no elevador. Durante toda a apresentação, cada gesto e cada olhar de Ítalo para a plateia parecia também atravessar Cíntia. Ela sabia que ele a havia visto. O brilho discreto em seus olhos não podia ser ignorado. E apesar da distância que o palco e a cerimônia impunham, o mundo de Cíntia pareceu girar em câmera lenta. O desconhecido que a fizera sentir proteção e desejo no elevador agora era o homem que comandaria o local onde ela trabalhava. Seu coração quase saltou pela boca, a respiração travou e os olhos se arregalaram. Ele, o homem do elevador, o mesmo olhar intenso, o mesmo sorriso contido e os traços que ela não conseguia esquecer. E agora, diante de toda a empresa, ele seria seu chefe direto. O choque a deixou paralisada por um instante. Enquanto a plateia aplaudia, Cíntia sentiu uma mistura de emoções que a sufocava. Surpresa, admiração, medo e uma faísca de desejo que ainda queimava dentro dela. Ítalo, agora em posição de autoridade, lançou-lhe um olhar breve, discreto, mas cheio de significado. Após a apresentação, Cíntia caminhava pelo saguão ainda atônita, as mãos ainda. Seus amigos Paula e Carlos a aguardavam, ansiosos para saber sua opinião sobre o novo diretor. Então, o que achou do Ítalo? Perguntou Carlos, sorrindo curioso. Incrível. Sério, elegante, parece até que saiu de uma revista. E o currículo? Impecável. Um dos solteiros mais cobiçados da cidade, sabia? Comentou Paula, impressionada, falando com entusiasmo. Cíntia tentou sorrir, mas a voz falhou e o coração disparado fez com que as palavras se embaralhassem. Ele é realmente impressionante, murmurou ela, desviando o olhar, tentando organizar os pensamentos e controlar a mistura de surpresa e ansiedade que a consumia. Paula percebeu imediatamente a diferença no comportamento da amiga.
Ela inclinou-se levemente, estudando o rosto de Cíntia com atenção, intrigada. Ei, você está estranha. O que aconteceu? Não me diga que está intimidada por ele. Cíntia engoliu em seco, evitando os olhos da amiga, e apenas balançou a cabeça, tentando disfarçar. O coração ainda lembrava do elevador, do beijo, da promessa das mensagens. E agora ali estava ele, o mesmo homem misterioso, mas como autoridade máxima de seu trabalho. Enquanto Paula e Carlos continuavam comentando sobre o charme, a carreira e o prestígio de Ítalo, Cíntia permanecia em silêncio. Mais tarde naquela noite, enquanto Cíntia tentava organizar os pensamentos e absorver a intensidade do dia, o celular vibrou novamente. Uma mensagem nova, e o coração dela acelerou imediatamente ao ver o nome dele. Cíntia, posso encontrá-la pessoalmente? Preciso conversar com você. Cíntia, sentada na cama, leu e releu a frase com os dedos trêmulos. O coração batia tão rápido que parecia ecoar em seus ouvidos, mas a razão ainda lembrava dos limites e do ambiente de trabalho. Finalmente, digitou uma resposta curta, tentando controlar as emoções. Não posso hoje. Talvez em outro momento. Apertou a tecla enviar antes que pudesse hesitar, sentindo um misto de alívio e frustração. Ela queria dizer sim, mas algo dentro dela ainda resistia, tentando equilibrar desejo e prudência. Enquanto o celular se silenciava na mesa ao lado, Cíntia permaneceu olhando para a tela, imaginando como seria estar frente a frente com Ítalo, sentir novamente o toque e os olhos dele, mas consciente de que aquele encontro prejudicá-la no trabalho. A tensão entre o desejo de proximidade e a necessidade de cautela a deixava inquieta. Na manhã seguinte, Cíntia caminhava pelo corredor da holding com passos firmes, tentando se concentrar no trabalho, quando uma voz familiar chamou seu nome. Cíntia, podemos conversar? Ela parou, o coração acelerado, reconhecendo imediatamente o tom calmo e sedutor de Ítalo. Respirou fundo antes de se virar, mantendo a postura profissional que o ambiente exigia. Ítalo, não é um bom momento. Por favor, só alguns minutos. Preciso me explicar. Ela suspirou, sentindo uma mistura de irritação e curiosidade. Era impossível ignorar a presença dele. Cíntia manteve os olhos firmes, tentando transmitir firmeza e autocontrole. Confesso que me senti magoada. Você omitiu que era herdeiro e futuro diretor da holding. Isso mexeu comigo. Ítalo abaixou o olhar por um instante, a sinceridade passando pelo semblante sério. Não queria que você se aproximasse por interesse. Por isso, escondi minha identidade. Ela se irritou. Eu não sou uma mulher interesseira. Você me julgou errado. E agora precisamos manter postura profissional de chefe e funcionária. Não podemos esquecer que a empresa não aprova relacionamentos entre colegas. Ele assentiu, com um misto de respeito e desejo contido, sabendo que a situação exigia cautela. Nos dias que se seguiram, Cíntia evitou Ítalo sempre que possível, caminhando por corredores e desviando os olhos, tentando manter a concentração. Mas ele, consciente de cada gesto dela, lançava olhares carregados de interesse e intensidade, silenciosamente desafiando a distância que ela tentava impor. A proximidade deles se tornava quase insuportável, criando um jogo de atração e contenção que ambos lutavam para controlar. Alguns dias depois, durante uma pausa no trabalho, Cíntia recebeu mais uma mensagem de Ítalo. Seu coração disparou antes mesmo de abrir a tela. Cíntia, sei que está tentando manter distância, mas gostaria muito de encontrá-la. Apenas um café fora daqui, só nós dois. Ela sentiu uma pontada de hesitação, lembrando-se das regras da empresa e da necessidade de manter postura profissional, mas ao mesmo tempo, a curiosidade e o desejo que ele despertava eram quase impossíveis de ignorar. Depois de alguns minutos, digitou cuidadosamente. Talvez podemos tentar um dia destes, mas apenas um café rápido. Nada mais. A resposta dele foi imediata, calorosa e sincera. Perfeito. Um café, então. No dia marcado, Cíntia entrou no pequeno café reservado, sentindo o coração acelerar com cada passo. Ítalo já estava lá,
sentado em uma mesa discreta, olhando para o relógio como se ansiasse pelo momento. Ao perceber sua chegada, seu sorriso se expandiu, mas ainda comedidamente, sem qualquer exagero. "Oi, Cíntia. Obrigada por aceitar", ela respondeu. "Obrigada pelo convite." Um pouco nervosa, tentando controlar o coração que parecia bater mais forte a cada palavra dele. O encontro começou com conversas leves, risadas discretas e trocas de olhares que falavam mais do que palavras poderiam expressar. Aos poucos a tensão diminuiu, e ambos perceberam que cada gesto, cada sorriso e cada frase escolhida cuidadosamente servia para aproximá-los ainda mais. Enquanto a conversa fluía, a química entre os dois se tornava impossível de ignorar. Ítalo mantinha uma postura elegante e respeitosa, mas não conseguia esconder a intensidade dos olhos que buscavam cada reação dela. Cíntia, por sua vez, sentia-se dividida entre o receio de ceder à atração e o prazer silencioso da companhia dele. Se despediram e algo entre eles ficou no ar. No outro dia na empresa, Fernanda, a chefe do setor de sempre, fora observadora. Durante a reunião de desempenho, enquanto todos discutiam os novos projetos da holding, ela desviava os olhos das planilhas e gráficos para analisar as expressões das pessoas. Foi então que percebeu algo que a incomodou profundamente. O olhar de Ítalo pousava em Cíntia mais vezes do que deveria. Não era um olhar casual de chefe para funcionária, mas sim um brilho discreto de admiração, quase impossível de disfarçar. Com um leve sorriso de canto, Fernanda ajeitou os cabelos, cruzou as pernas de forma elegante e fixou sua atenção nos dois. A cada vez que Cíntia falava algo, mesmo que simples, Ítalo parecia atento demais, reagindo com um interesse que ele não demonstrava por mais ninguém. Fernanda reconheceu imediatamente a centelha do desejo escondido. "Então é por isso que ele ainda não retribuiu minhas investidas", pensou, mascarando a raiva com uma expressão neutra. Ele está fascinado por ela. Quando a reunião terminou, Fernanda permaneceu na sala, observando discretamente Ítalo se aproximar de Cíntia para entregar alguns documentos. O toque rápido de suas mãos ao passar as pastas, o leve sorriso, o brilho nos olhos de ambos, era óbvio demais. Dentro de si, Fernanda sentiu a fúria se acender, mas seu exterior se manteve impecável, elegante e calculista. Os dias foram se arrastando em um misto de ansiedade e silêncio para Ítalo. Quando ele encontrou Cíntia sozinha na sala de arquivos, aproveitou a oportunidade. "Cíntia", começou com a voz baixa e firme, sem perder a suavidade. "Eu sei que já te convidei antes, mas quero tentar mais uma vez. Aceita jantar comigo hoje? Só nós dois, sem títulos, sem cargos, apenas como duas pessoas que se conheceram de forma inusitada." Cíntia parou por um instante, segurando a xícara de café entre as mãos. Seu coração disparou. Ela lembrava perfeitamente do beijo no elevador, do misto de medo e desejo que havia sentido e também do incômodo de descobrir quem ele era. Nos últimos dias, evitara ceder, temendo misturar sentimentos com trabalho. Mas ao olhar nos olhos dele agora, viu algo que a desarmou. Sinceridade. "Eu não sei se é uma boa ideia, Ítalo", murmurou, mordendo o lábio, quase como um último recurso para se proteger. Ele se aproximou apenas um passo, mantendo a distância respeitosa, mas deixando o olhar falar mais alto. "Talvez não seja mesmo, mas a gente nunca vai descobrir se não tentar." Cíntia respirou fundo, tentando organizar as emoções que se atropelavam dentro de si. Então, como se o peso das últimas semanas se dissolvesse, deixou escapar um sorriso tímido. "Está bem, eu aceito, mas apenas jantar, entendido?", enfatizou, erguendo a sobrancelha, tentando impor limites. O alívio e a alegria de Ítalo foram instantâneos. Um brilho quente surgiu em seus olhos, e apesar de conter o impulso de tocá-la, não conseguiu evitar o sorriso aberto. "Apenas jantar, prometo", respondeu, com um tom que misturava gratidão e expectativa. Cíntia não sabia ao certo o que esperar quando Ítalo passou para buscá-la. Ao contrário do que imaginava, ele não a levou a um restaurante luxuoso ou a algum lugar badalado da cidade. O carro seguiu por ruas mais tranquilas, até chegarem a uma antiga livraria café, iluminada por pequenas luzes amarelas
e decorada com estantes cheias de livros antigos. O aroma de café recém-passado se misturava ao cheiro suave de livros. Era íntimo, acolhedor e surpreendentemente perfeito. "Achei que você gostaria daqui", disse Ítalo enquanto puxava a cadeira para ela. "É um dos meus refúgios quando quero escapar da correria. Queria compartilhar isso com você." Cíntia olhou ao redor encantada e sorriu de maneira sincera. "Você me surpreende, Ítalo. Confesso que imaginei outro tipo de lugar", comentou sorrindo. Ele riu, apoiando os braços sobre a mesa. "Eu sei, mas se fosse um jantar cheio de protocolos e formalidades, você iria desconfiar das minhas intenções." Piscou, arrancando dela uma risada leve. A conversa fluiu com naturalidade. Falaram sobre infância, sonhos, medos e até situações engraçadas do dia a dia. Cíntia contou histórias de sua família, de como trabalhava duro para se manter, enquanto Ítalo revelou detalhes de viagens, seus hobbies e a pressão de carregar um sobrenome pesado demais. Não havia máscaras, nem títulos. Apenas duas pessoas descobrindo uma a outra, palavra por palavra. Quando já passava das 10 da noite, a livraria começava a se esvaziar. Na saída, diante da rua calma iluminada pelos postes antigos, Ítalo parou, segurou a mão de Cíntia e a puxou levemente para perto. "Eu esperei muito por esse momento", murmurou com a voz baixa e carregada de emoção. Cíntia sentiu o corpo estremecer. Seu instinto gritava para ter cuidado, mas o coração já não obedecia à razão. Antes que pudesse responder, ele inclinou o rosto e a beijou. Não foi um beijo tímido nem contido. Foi profundo, intenso, carregado de paixão e desejo contido por semanas. Cíntia correspondeu sem hesitar, sentindo como se o mundo ao redor tivesse simplesmente desaparecido. Quando se afastaram ofegantes, ainda de mãos entrelaçadas, ela sussurrou quase sem fôlego. "Isso foi inesperado." Ítalo sorriu, com o olhar ardente preso ao dela. E foi apenas o começo. Na manhã seguinte, Cíntia chegou à empresa com a cabeça ainda confusa. O beijo da noite anterior não saía de seus pensamentos nem a sensação elétrica que percorrera seu corpo quando os lábios de Ítalo encontraram os seus. Ao mesmo tempo, a consciência pesada lhe lembrava das regras rígidas da holding. Relacionamentos entre colegas de trabalho, ainda mais com superiores, eram altamente desaprovados. Ela precisava se manter firme, mas a lembrança do olhar dele a desmontava. Sentada em sua cadeira, Cíntia tentava se concentrar em relatórios e prazos, mas seus dedos hesitavam sobre o teclado sempre que o celular vibrava. Uma mensagem breve de "Bom dia, dormiu bem?", enviada por Ítalo, fez seu coração disparar. Ela sorriu sozinha, mas rapidamente disfarçou quando percebeu duas colegas cochichando no corredor, olhando em sua direção. Era como se todos pudessem ver o que acontecia dentro dela. No final da manhã, o som característico dos sapatos de Ítalo ecoou pelo corredor. Ele caminhava em direção à sala de reuniões, cumprimentando discretamente os funcionários. Antes de entrar, seu olhar cruzou com o de Cíntia. Foi apenas um instante, mas intenso o suficiente para que ela engolisse em seco e baixasse os olhos, tentando parecer ocupada. Fernanda, que observava a cena de longe, estreitou os olhos. Já havia percebido aquele brilho diferente no olhar do novo diretor, mas ver o jeito como Cíntia reagia deixou tudo ainda mais claro. Aproximou-se da colega com um sorriso calculado. "Você está tão calada hoje, Cíntia", comentou em tom aparentemente inocente. "Aconteceu alguma coisa?" Cíntia se endireitou na cadeira, forçando um sorriso. "Nada, só muito trabalho", respondeu, tentando encerrar o assunto. Mas Fernanda não se convenceu. Cruzou os braços e olhou de relance para a sala onde Ítalo havia entrado. "Engraçado. Parece que alguém aqui tem chamado bastante sua atenção", disse em tom sugestivo, deixando o ar pesado no corredor. Cíntia ficou sem reação, apenas disfarçando com uma risada nervosa. Por dentro, no entanto, seu coração apertava. Na noite de sexta-feira, o bar escolhido para o happy hour
Era um daqueles lugares modernos, com música ambiente agradável e luzes baixas que convidavam à descontração. Os funcionários da holding foram chegando aos poucos, rindo e comentando sobre o dia cansativo, enquanto garçons circulavam entre as mesas trazendo petiscos e taças de chopp gelado. Mas o assunto que corria em voz baixa era um só. Será que Ítalo apareceria? Cíntia tentava se misturar nas conversas, rindo das piadas dos colegas, mas por dentro estava inquieta. Desde que chegou, uma parte dela temia e ansiava pela mesma coisa: a chegada dele. E, como se o destino tivesse ouvido seus pensamentos, as portas de vidro do bar se abriram e Ítalo entrou imponente, com a postura firme e um leve sorriso no rosto. O ambiente pareceu silenciar por alguns segundos antes de todos retomarem as conversas. Os olhos de Ítalo logo encontraram os de Cíntia. Não foi um olhar rápido nem casual. Foi intenso, carregado de lembranças e daquilo que ainda não havia sido dito. Ela desviou imediatamente, sentindo as faces corarem, mas não pôde evitar que seu coração disparasse. Os amigos ao redor notaram a troca silenciosa. "Meu Deus, você viu o jeito que ele olhou para você?" Paula cochichou, cutucando-a no braço. "É, Cíntia, esse homem não tira os olhos de você", comentou o outro, entre risadas e olhares curiosos. Cíntia tentou rir, disfarçando. "Vocês estão vendo coisa? Ele olha assim para todo mundo", respondeu, mas sua voz soou mais baixa do que gostaria. "Ah, claro que não", insistiu a amiga, rindo. "Tem alguma coisa aí, eu sei. Vocês estão..." Antes que a pergunta fosse completada, Cíntia balançou a cabeça, interrompendo rápido. Não, não tem nada acontecendo e nunca teria..." Engoliu em seco, tentando se convencer das próprias palavras. "Vocês sabem que a empresa não aceita esse tipo de envolvimento. Eu seria demitida." Os amigos trocaram olhares entre si, rindo descrentes, mas decidiram não insistir. Quando um grupo de colegas chamou a atenção de Cíntia para uma brincadeira em outra mesa, Ítalo aproveitou o momento em que ela se levantou para se afastar. Com passos firmes e discretos, aproximou-se por trás dela, seu perfume inconfundível preenchendo o espaço antes mesmo de sua presença ser notada. Antes que Cíntia pudesse reagir, sentiu o toque suave e firme da mão dele em sua cintura. Um gesto rápido, mas capaz de estremecê-la por inteiro. Ela se virou levemente, surpresa, e nesse instante ele se inclinou, tão perto que o calor de sua respiração roçou sua pele. A voz de Ítalo surgiu baixa, rouca, apenas para ela. "Você está linda. Impossível não olhar para você." O coração dela disparou. Suas pernas ameaçaram fraquejar, mas conseguiu manter a postura. Um arrepio percorreu-lhe a espinha e ela engoliu em seco, tentando encontrar forças para responder. Porém, antes que conseguisse, Ítalo se afastou um passo, mantendo o semblante sereno, como se nada tivesse acontecido. Para quem olhasse de fora, parecia apenas mais uma troca de palavras educadas. Mas para Cíntia, o mundo havia parado por alguns segundos. De longe, Fernanda observava tudo. Não ouvira as palavras, mas vira o gesto, o toque, a proximidade. Seus olhos se estreitaram e uma pontada de incômodo a atravessou. Havia mais entre os dois do que deixavam transparecer. Na manhã seguinte, o prédio da holding parecia ainda mais movimentado. Funcionários iam e vinham apressados. O som dos saltos ecoava pelo piso de mármore e o perfume de café fresco se espalhava pelo ar. Cíntia caminhava pelo hall, tentando manter a expressão serena, mas por dentro carregava um turbilhão. A lembrança do toque de Ítalo em sua cintura, do sussurro quente em seu ouvido, ainda a deixava em chamas. Foi nesse instante que o viu, parado em meio a alguns executivos. O terno bem alinhado, a postura firme, a autoridade natural. Por um segundo, Cíntia pensou em desviar, mas já era tarde. Os olhos dele a encontraram, como se tivessem esperado apenas por aquele momento. Ítalo caminhou até ela, abrindo espaço pelo movimento natural de quem parecia ter o controle do ambiente. "Cíntia!" A voz dele soou baixa, quase íntima, mesmo no meio da movimentação. "Precisamos conversar." Ela respirou fundo, endireitou os ombros e ergueu o queixo,
decidida a não se deixar arrastar pelo magnetismo que ele exercia. Aproximou-se um passo, mantendo a voz firme, embora o coração batesse acelerado. Ítalo, escute, o que aconteceu ontem não pode se repetir. Seus olhos encontraram os dele, e por um momento ela quase se perdeu na intensidade daquele olhar. Aqui somos chefe e funcionária. A empresa não aprova relacionamentos entre funcionários, você sabe disso. Eu não quero arriscar o meu emprego. Ele manteve o olhar fixo, como se cada palavra dela fosse um desafio pessoal. A mandíbula se contraiu, mas sua voz saiu calma, carregada de convicção. Eu entendo seus receios, mas não posso fingir que não sinto nada por você. Cíntia desviou rapidamente o olhar, temendo que mais alguém percebesse a tensão que pairava entre os dois. Com um gesto sutil, ajeitou os papéis que segurava e completou. Por favor, Ítalo, no ambiente de trabalho mantenha distância. É o melhor para nós dois. O tempo passava e os dois continuavam distantes. Na tarde de sexta-feira, quando o relógio se aproximou das 5, seu celular vibrou discretamente. Ao abrir a mensagem, o coração acelerou. Era de Ítalo. Cíntia, sei que pediu distância, mas não consigo simplesmente ignorar o que sinto. Quero te convidar para passar o fim de semana comigo, na casa de praia da minha família. Nada de pressão, apenas um tempo longe da empresa. Só nós dois, sem rótulos. Você aceita? Ela leu e releu aquelas palavras, mordendo levemente o lábio. Parte dela gritava para recusar, manter a postura profissional. Mas outra parte, a que sonhava com algo leve, verdadeiro, sem as amarras da empresa, pulsava mais forte. Com um suspiro profundo, respondeu em poucas palavras. Está bem, eu vou. Na manhã seguinte, o carro de Ítalo, elegante mas moderno, já a aguardava. Ele abriu a porta do passageiro com um sorriso contido, mas os olhos brilhavam de satisfação. Obrigado por aceitar, Cíntia, disse suavemente quando ela se acomodou no banco. Espero não me arrepender, respondeu ela, meio séria, meio nervosa, tentando esconder o rubor que lhe subia ao rosto. A viagem foi leve, permeada por conversas inesperadas e risadas espontâneas. Ítalo contou histórias engraçadas de viagens. Imitava pessoas com um jeito descontraído que fez Cíntia gargalhar como há muito não fazia. Você ri com facilidade. Fica ainda mais encantadora, comentou Ítalo, lançou um olhar de que a fez corar. Você fala cada coisa. Ela desviou o rosto para a janela, mas um sorriso traiçoeiro surgiu em seus lábios. Quando chegaram à casa de praia, o sol já se punha no horizonte, tingindo o mar de tons alaranjados. A casa era ampla, cercada por varandas de madeira e com janelas voltadas para o oceano. O cheiro salgado do vento, misturado à brisa fresca, invadiu os pulmões de Cíntia, fazendo-a suspirar em alívio. É lindo aqui, murmurou, encantada com a vista. Fico feliz que tenha gostado. Ítalo aproximou-se, os olhos fixos nela mais do que na paisagem. Mas confesso, nada aqui me impressiona tanto quanto você. Cíntia sentiu o coração disparar. O ambiente acolhedor, a viagem descontraída e aquele olhar intenso aumentavam a proximidade entre eles. Era como se pouco a pouco, os muros que ela ergueu estivessem começando a ruir. Ao meio-dia, o sol estava radiante. Ítalo estava na cozinha, preparando algo desajeitado na frigideira. Vai dizer que também sabe cozinhar? Ela provocou, cruzando os braços. Sei, mais ou menos. Ele riu. Ovos mexidos não contam como especialidade, mas é o que temos para hoje. Então é melhor não criar expectativas, ela disse, sorrindo divertida, sentando-se à mesa. Espera provar, respondeu ele, colocando um prato diante dela com um ar quase orgulhoso. Se não ficar bom, compenso levando você para almoçar na vila. Ela experimentou e ergueu as sobrancelhas surpresa. Está melhor do que pensei. Viu? Já posso colocar no currículo herdeiro da holding e quase chefe de cozinha. Cíntia riu. Quase, não exagere. O ambiente se encheu de uma leveza que os aproximava ainda mais. Mais tarde, caminharam pela praia. O vento bagunçava os cabelos dela, que tentava prendê-los em vão. Você devia usar sempre o cabelo solto, disse ele, olhando-a de lado. Gosto de como o vento brinca com ele.
Ela riu, semicerrando os olhos. Isso é uma cantada barata? Ítalo se aproximou, baixando a voz. Não. É só uma constatação de alguém que não consegue parar de olhar para você. Cíntia desviou o olhar, tentando esconder o rubor no rosto. Você tem sempre resposta pronta, não é? Só quando se trata de você. À tarde decidiram entrar no mar. Cíntia correu primeiro, molhando os pés, até que Ítalo veio atrás dela. Não vale fugir, ele gritou rindo. Quem disse que estou fugindo? Ela retrucou, fingindo ser pega, mas logo correndo de novo. Ele a alcançou, segurando-a pela cintura e levantando-a no ar. Peguei você. Me solta, Ítalo. Ela ria, se debatendo. Só se prometer não fugir de mim de novo. Não prometo nada, respondeu ela, ainda rindo, antes que ele a colocasse de volta na água. Os dois riram tanto que acabaram se abraçando sem perceber. Os corpos molhados, a respiração acelerada, os olhares presos, até que Cíntia, nervosa, se afastou. Acho que já é hora de voltar para casa, disse, tentando recuperar o controle, mas sentindo o coração disparado. À noite a casa estava à meia luz, iluminada apenas por velas que Ítalo havia espalhado. Ele escolheu uma música suave, criando um clima íntimo. Planejou tudo isso? Ela perguntou, meio desconfiada. Claro, ele sorriu. Você acha que eu ia trazer você até aqui só para provar ovos mexidos? Ela riu, balançando a cabeça. Você não existe. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos nos dela. Existo. E estou bem aqui, tentando não beijar você antes da hora. Antes da hora? Ela murmurou sem perceber que recuava até ser encostada na parede. Ele disse, a voz baixa, rouca. Mas acho que a hora chegou. E então a beijou. O beijo foi ardente, cheio de desejo contido. Cíntia correspondeu sem resistir, deixando as mãos explorarem as costas dele. O mundo desapareceu. Havia apenas o som das ondas ao longe e a respiração entrecortada dos dois. Entre beijos e carícias, seguiram para o quarto. Lá, o desejo explodiu de vez. Roupas caíram, palavras sussurradas preencheram o espaço, e cada toque era uma descoberta, um mergulho no outro. Você me enlouquece, Cíntia. Ele murmurava contra sua pele. O quarto estava iluminado apenas pelo reflexo suave da lua entrando pelas cortinas, misturado ao brilho das velas que Ítalo havia deixado na sala. O cheiro do mar ainda pairava pelo ar, mesclado ao perfume natural de Cíntia. Cada toque dele era uma descoberta, mãos deslizando por braços, costas e cabelos, explorando cada curva com uma atenção quase reverente. Nunca imaginei que pudesse me sentir assim, murmurou Cíntia, a respiração entrecortada, os olhos fixos nos dele. Assim como? Ítalo perguntou, aproximando o rosto do dela, sentindo o calor e o aroma doce que o deixava tonto de desejo. Livre, ela respondeu, quase sussurrando, enquanto ele a segurava com firmeza, mas com cuidado, guiando cada movimento. Entre beijos que iam de suaves a urgentes, eles se exploravam como se cada gesto fosse uma promessa silenciosa. Cíntia podia ouvir seu próprio coração, sentir o dele pulsando contra o peito. Havia entrega, desejo e ternura misturados, e cada toque parecia gravar a presença do outro em sua pele. Ítalo alternava carícias suaves com beijos profundos, arrancando suspiros e gemidos contidos de Cíntia, que se perdia completamente naquele momento, deixando-se guiar pelo calor do corpo e da paixão que os envolvia. Nunca pensei que pudesse me sentir tão completa, disse ela, sentindo o calor do abraço dele, envolvendo-a como se quisesse protegê-la do mundo. Nem eu, respondeu Ítalo, pressionando um beijo suave em seus cabelos, ainda segurando-a como se o toque pudesse mantê-la ali para sempre. O amanhecer chegou tímido, tingindo o quarto com tons suaves de dourado. Cíntia abriu os olhos primeiro, observando Ítalo dormir ao seu lado. A sensação de paz e desejo ainda a dominava, mas junto dela veio uma pontada de preocupação. Ítalo, murmurou, tocando o braço dele suavemente. E se alguém descobrir? Ele abriu os olhos devagar, olhando-a com carinho. Quem poderia descobrir? Disse ele, segurando a mão dela.
Não há ninguém aqui. E este fim de semana é só nosso. Eu sei. Mas e quando voltarmos para a empresa? Insistiu com a voz carregada de apreensão. Eu não quero perder meu emprego. Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a no abraço, a voz baixa e firme. Vamos lidar com isso juntos. Mas o que aconteceu aqui? Ninguém pode nos tirar. Nenhuma regra, nenhuma fofoca. Cíntia suspirou ainda tensa, mas sentindo a segurança da presença dele. Um sorriso leve surgiu em seus lábios, enquanto ela se permitia sentir a felicidade daquele momento, sabendo que fora uma entrega de confiança e desejo, algo que só aconteceria uma vez na vida. Ainda assim, disse ela aninhando-se no peito dele, vamos ter que ser cuidadosos. Sempre. Mas hoje, só hoje, vamos aproveitar que ninguém nos observa. Ele beijou suavemente a testa dela, e ambos permaneceram ali abraçados, deixando o sol iluminar lentamente o começo de um novo capítulo em suas vidas. O sol pintava o céu com tons suaves de laranja e rosa. Cíntia e Ítalo caminharam descalços pela areia úmida, sentindo a água fria lambendo os pés e rindo das pequenas ondas que insistiam em alcançá-los. Vamos tirar uma foto? Sugeriu Ítalo, tirando o celular do bolso, para lembrar deste momento. Cíntia sorriu, aceitando sem hesitar. Aproximaram-se, ele envolvendo a cintura dela com um braço, ela repousando a cabeça no ombro dele. A câmera clicou, registrando o sorriso leve de ambos, a cumplicidade e a serenidade do instante. Ficou perfeita, disse Ítalo olhando a foto no visor. É só nossa, ninguém precisa ver. Só nossa mesmo, respondeu ela, sentindo o calor do abraço e a certeza de que aquele fim de semana ficaria guardado para sempre em suas memórias. Na segunda-feira, de volta ao ritmo acelerado da empresa, Cíntia tentou focar nos relatórios, mas a lembrança da viagem e do beijo na praia não a deixava. À tarde, Ítalo a chamou para a sala dele. Com passos decididos, ela entrou, tentando manter a postura profissional. Ele estava sentado atrás da mesa, com um sorriso discreto, segurando algo na mão. Cíntia, começou, erguendo o objeto. Decidi revelar a nossa foto. Era a foto deles na praia, os dois sorrindo, o céu alaranjado ao fundo, o mar refletindo a luz do amanhecer. Ah! Ela murmurou surpresa, sentindo as bochechas aquecerem. Obrigada. Sem saber muito bem como reagir, Cíntia pegou a foto e a segurou por alguns segundos, admirando a lembrança daquele momento único. Depois, discretamente, colocou-a na gaveta de sua mesa, mantendo o sorriso e a postura firme de funcionária responsável. Nos dias seguintes, os cochichos entre funcionários aumentaram. Cada pequeno gesto de cumplicidade, cada risada compartilhada entre Cíntia e Ítalo era notada. Alguns funcionários começaram a especular. Sussurros baixos se espalhavam entre colegas que trocavam observações discretas sobre Ítalo e Cíntia. Você reparou como ele olha para ela? Cochichou uma colega, apontando para a direção deles com um leve gesto da cabeça. Sim, respondeu outra, quase sorrindo. E ela não parece incomodada, parece até que gosta. Cíntia, sentada em sua mesa, sentia os olhares e os cochichos, mas fingia concentração. O sorriso de Ítalo para Cíntia, o jeito que ela parecia se iluminar quando ele passava, tudo estava ficando óbvio demais para ela ignorar. Parece que temos um romance escondido em meio a nós, murmurou Fernanda para si mesma, a voz baixa carregada de inveja e determinação. Isso não vai ficar assim. Cíntia estava concentrada em suas planilhas quando recebeu a mensagem do RH pedindo que fosse até a sala da gerente responsável. O coração disparou. Ao entrar na sala, foi recebida por 2 representantes do RH, que a convidaram para sentar. As expressões deles eram sérias, quase frias. Um deles abriu um arquivo e começou. Cíntia, precisamos esclarecer alguns rumores que chegaram até nós. Há indícios de que você teria algum tipo de relacionamento com o novo diretor. Pode nos explicar? Ela engoliu em seco, tentando manter a calma, as mãos ligeiramente trêmulas. Não, respondeu firme, mas com a voz levemente trêmula. Não tenho nenhum relacionamento com ele. Só nos conhecemos profissionalmente.
Um dos funcionários assentiu, mas manteve a postura séria. Cíntia, queremos apenas alertá-la. No seu contrato de admissão, há uma cláusula que prevê demissão por justa causa caso haja envolvimento amoroso entre funcionários, especialmente quando envolve hierarquia direta. Ela sentiu um frio percorrer a espinha. As palavras pesavam como uma sentença silenciosa. Eu entendo, disse, respirando fundo. Prometo que manterei toda a postura profissional. Ótimo. Estamos apenas registrando este aviso, mas queremos que você tenha plena consciência das consequências. Cíntia saiu da reunião tentando manter o semblante calmo, mas por dentro sentia o turbilhão de emoções. Enquanto caminhava pelo corredor, não pôde deixar de notar Fernanda ao longe, cruzando os braços com um sorriso discreto, satisfeita por ver que a pressão começava a surtir efeito. A ameaça do RH era apenas o começo de um jogo que prometia ser intenso e perigoso para Cíntia. As semanas passaram rapidamente, mas cada encontro secreto entre Cíntia e Ítalo era carregado de intensidade e paixão. No ambiente da empresa, o clima era de crescente desconfiança. Colegas trocavam olhares e cochichos sobre a aproximação visível entre Cíntia e o diretor. Paula, sua amiga próxima, percebendo o comportamento diferente de Cíntia, não resistiu e perguntou: "Está acontecendo algo com você e o diretor?" Disse, baixando a voz para que ninguém ouvisse. Cíntia respirou fundo, negando com cuidado. "Nada disso. Só temos afinidades profissionais." Apesar da negação, a ansiedade de Cíntia aumentava. Colegas trocavam olhares e cochichos sobre a aproximação visível entre Cíntia e o diretor. Paula, sua amiga próxima, percebendo o comportamento diferente de Cíntia, não resistiu e perguntou: "Está acontecendo algo com você e o diretor?" Disse, baixando a voz para que ninguém ouvisse. Cíntia respirou fundo, negando com cuidado. "Nada disso. Só temos afinidades profissionais." Apesar da negação, a ansiedade de Cíntia aumentava. "O que você está achando desta história de romance? Dê a sua opinião, gostaríamos muito de saber." Seus lábios se curvaram em um sorriso falso, e a expressão em seu rosto não deixava dúvida. Ela sabia exatamente o que aquela imagem representava. "Interessante", murmurou Fernanda. "Agora finalmente está claro." Cíntia sentiu um frio percorrer a espinha. A relação que vinha sendo protegida com tanto cuidado estava prestes a ser exposta, e ela sabia que a situação poderia se tornar insustentável. Se Ítalo soubesse, certamente reagiria com rigor, mas naquele momento ela estava sozinha, diante do olhar calculista de Fernanda. O segredo mais precioso do casal estava à mercê da malícia da inimiga, e o próximo passo da gerente prometia colocar tudo em risco. Começou com um rumor que se espalhou como fogo na palha. Fernanda, segura e sorrateira, tinha mostrado a foto de Cíntia e Ítalo para toda a equipe. Cada olhar que cruzava com Cíntia parecia carregado de julgamento. Sussurros percorriam os corredores, e a tensão era palpável. Não demorou para que Cíntia fosse chamada ao RH novamente. Ao entrar, os mesmos representantes sérios de antes a aguardavam, mas desta vez com uma expressão mais rígida. "Cíntia, recebemos provas concretas de que houve violação do contrato de admissão", começou um deles, estendendo a foto que Fernanda cuidadosamente havia entregado. "Relacionamento amoroso entre funcionários é considerado motivo para demissão por justa causa." Ela engoliu em seco, sentindo o peso das palavras esmagando-a por dentro. "Eu posso explicar", começou, mas sua voz falhou. "As regras são claras", continuou o representante. "Não podemos ignorar. Sua demissão é inevitável." Cíntia sentiu uma onda de injustiça percorrer seu corpo. Pensou em todos os esforços que dedicara à empresa, nas horas extras, na dedicação silenciosa que ninguém via. Era sempre assim, percebeu. A corda arrebenta para o lado mais fraco. E agora era ela que pagava o preço. "Entendo", disse finalmente, mantendo a dignidade, mas sentindo os olhos marejarem. "Tentarei aprender com isso." Ao sair da sala, caminhou pelos corredores sob olhares críticos. Alguns curiosos, outros julgadores, enquanto colegas cochichavam entre si.
O peso da demissão e da exposição era esmagador, mas Cíntia manteve o que restava de postura firme, respirando fundo para não desmoronar ali mesmo. Fernanda, do outro lado do corredor, observava cada passo, satisfeita por ter conseguido seu objetivo, enquanto Ítalo, ainda não informado da dimensão do ocorrido, provavelmente reagiria com fúria e determinação. Cíntia atravessou o hall da empresa pela última vez. Um misto de dor, revolta e liberdade invadia seu peito. A saída da Holding Monteiro marcava o fim de um capítulo. Chegando em casa, trancou a porta atrás de si e se deixou escorregar pela parede até sentar-se no chão da sala. Um nó de tristeza e humilhação apertava o peito, enquanto lágrimas teimavam em cair. Sentiu-se vulnerável, exposta e injustiçada, mas também com uma ponta de revolta. Cíntia passou os dias seguintes isolada, evitando ligações e mensagens de Ítalo. Cada toque no celular fazia seu coração disparar, mas o orgulho e a dor da humilhação a mantinham distante. Ela precisava de tempo para organizar seus pensamentos e aceitar a injustiça sofrida. Mas naquela tarde, ao ouvir a campainha, percebeu que era ele. O coração acelerou e a respiração ficou presa na garganta. Tentou se controlar, mas a determinação dele era palpável. "Cíntia, por favor, me escute", disse Ítalo, sua voz carregada de sinceridade e emoção, entrando na sala com cuidado, respeitando seu espaço. Ela hesitou, olhando para ele com olhos marejados, mas finalmente assentiu. Ele se aproximou lentamente, mantendo a distância respeitosa, mas o calor de sua presença a envolvia. "Eu sei que você está magoada", continuou Ítalo, com firmeza e ternura ao mesmo tempo. "E sei que a demissão foi injusta, mas quero que você saiba algo importante. Não importa o que aconteça, eu vou me manter ao seu lado. Sempre." Cíntia sentiu cada palavra atravessar seu peito, fazendo seu corpo estremecer. Uma mistura de alívio, emoção e amor cresceu dentro dela. E pela primeira vez desde a demissão, permitiu-se relaxar e acreditar que não estava sozinha. "Ítalo", sussurrou ela com a voz embargada, "você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso." Ele segurou suas mãos olhando fundo em seus olhos. "Cíntia, eu te amo. Você é tudo para mim. Não quero que mais ninguém dite o que podemos ou não viver." E naquele instante, Cíntia finalmente sentiu que, apesar de toda a humilhação, dor e injustiça, havia um porto seguro ao seu lado. Ítalo não apenas se declarava, mas se comprometia a permanecer com ela, e a certeza daquele amor silencioso preenchia cada espaço do coração de Cíntia. Depois de dias de angústia, Cíntia começou a reconstruir sua vida com o apoio constante de Ítalo. "Você não merece passar por isso sozinha", disse Ítalo, segurando suas mãos com firmeza e ternura. "Eu estou aqui, sempre." Cíntia encontrou coragem para buscar novas oportunidades, e Ítalo a ajudou na busca por empregos. Após algumas entrevistas, conseguiu um trabalho que reconhecia seu talento e dedicação. A sensação de ser valorizada novamente trouxe um alívio profundo e uma confiança que há muito ela não sentia. O amor deles, que resistira a intrigas e fofocas, finalmente floresceu sem amarras, fortalecendo ambos e criando um futuro promissor. Meses depois, o dia amanheceu radiante, refletindo a alegria que preenchia cada canto do local escolhido para a cerimônia. Flores delicadas, decoração elegante e uma brisa suave completavam o cenário perfeito para a união de Cíntia e Ítalo. Amigos próximos, familiares e até alguns colegas de trabalho estavam presentes, sorrindo e compartilhando a emoção do momento. Cíntia, vestida em um elegante vestido branco, sentia seu coração pulsar com intensidade. Cada passo rumo ao altar era carregado de emoção, lembranças de todos os obstáculos superados e da força que encontrara em Ítalo. Ele, impecável em seu traje, a observava com admiração e amor genuíno, segurando firme suas mãos e sorrindo com ternura. "Hoje mais nada e nem ninguém poderá nos separar", sussurrou Ítalo emocionado. "Só nós a partir de agora." O casal trocou votos sinceros e apaixonados, repletos de promessas de cumplicidade, respeito e amor eterno.
Cada palavra pronunciada ecoava o caminho que percorreram. Encontros secretos, desafios, manipulações, demissões e superação, culminando naquele momento de plenitude. Quando se beijaram, o silêncio se transformou em aplausos e lágrimas de alegria. A sensação de vitória, de amor conquistado, preenchia todos os corações presentes. Cíntia finalmente se sentiu livre, segura e completamente amada, sabendo que, ao lado de Ítalo, poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse. O casal dançou sob a luz do entardecer, sorrindo e celebrando não apenas o casamento, mas a vida que construiriam juntos. O amor deles agora florescia sem restrições, transformando cada obstáculo do passado em força e inspiração para um futuro pleno e feliz. Cíntia olhou para Ítalo e sorriu. "Estou pensando em dar uma voltinha de elevador, você aceita?" Ítalo deu uma gargalhada de felicidade. "Só se eu puder te dar vários beijos apaixonados." E assim, entre sorrisos, abraços e promessas, Cíntia e Ítalo iniciaram sua nova vida juntos, felizes, realizados e livres para amar sem barreiras, provando que o amor verdadeiro sempre supera qualquer adversidade. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor. Até a próxima história de romance e superação.